agora com notícia muito importante que acabou de chegar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acabou de anunciar que os americanos em Gaza devem começar a cruzar a passagem de Rafah para o Egito hoje. É sobre isso que eu converso com a Mariana Jangiacomo, direto de Nova York, porque, Mariana, o que mais é curioso nessa história é que a mensagem de Joe Biden, ou nesta mensagem, ele assume, então, o protagonismo por essa abertura na passagem de Rafah. Hoje nós falamos muito sobre esse protagonismo e quem poderia fazer a lista, então, de liberação de pessoas. Pode ser que o presidente Lula tenha que ligar para Joe Biden, então? Pois é, Lu, Biden tentando ali, né, de alguma forma, tomar mesmo esse papel de protagonismo nessas negociações para a saída dos civis americanos, né? Muito importante a gente destacar isso. Biden escreveu essa mensagem dizendo que os americanos devem sair de Gaza, não diz nada sobre civis de outras nacionalidades, deixa isso bem claro, né? Então, e realmente se assume como protagonista dessa história toda, como principal negociador. Há outros agentes ali nessas negociações estiveram sendo feitas nas últimas semanas com outros agentes também, mas Biden se coloca como protagonista. Então ele escreveu o seguinte no X, o antigo Twitter: hoje, graças à liderança americana, nós conseguimos a passagem segura para palestinos machucados. Então ele também inclui palestinos machucados, não só a saída de americanos, e para estrangeiros para sair de Gaza. Ou seja, ele diz que garantiu a liberação de estrangeiros e de palestinos que foram feridos, mas hoje diz que espera que saiam os americanos e outros civis nos próximos dias. E Biden, então, assume essa liderança de um esforço internacional, né? Como eu disse, havia outros agentes participando desses esforços, participando dessas negociações, mas Joe Biden tenta realmente assumir esse papel de liderança, como ele tem feito, né? Desde que Biden anunciou a abertura da passagem de Rafah para a entrada de ajuda humanitária, ele também disse isso, chamou até de acordo Egito e Estados Unidos, quando ele fez esse anúncio para os jornalistas, estava a bordo do Air Force One, voltando de Israel. Então, Biden realmente tenta se colocar nesse papel, nesse momento, né, de principal negociador, apesar de haver outras partes envolvidas então. Então, só para esclarecer a informação, de acordo com o presidente americano, palestinos, feridos e cidadãos estrangeiros poderão começar a sair pela passagem de Rafah, passagem da faixa de Gaza em direção ao Egito. E hoje, cidadãos americanos devem poder começar a sair. Lembrando que é isso, há semanas há negociações internacionais com presidentes de vários países para que os civis estrangeiros possam sair. Também há uma pressão internacional muito forte para que entre mais ajuda humanitária. Por quê? Porque as pessoas que moram em Gaza, muitas delas não querem ter que sair, querem poder ficar, querem que os bombardeios parem e querem que mais ajuda humanitária entre. A ajuda que está chegando, segundo as organizações humanitárias, é um começo, mas ainda não está nem perto de ser o necessário do que essas pessoas precisam. Então, são negociações que acontecem paralelamente. A da saída dos civis estrangeiros e dos palestinos que precisam de ajuda, precisam de cuidados médicos e não encontram esses cuidados lá na faixa de Gaza, e a questão da entrada de mais ajuda. São negociações paralelas que acontecem nesse momento, mas temos então essa notícia, uma enorme mudança, a autorização para que pessoas comecem a sair da faixa de Gaza ali pela passagem de Rafah. Lembrando que o Egito estava também com muito reticente em permitir a saída dessas pessoas, com medo de uma crise de refugiados, com medo das pessoas que poderiam sair de lá, com medo da entrada de terroristas. Então havia todas essas questões dificultando essas negociações, mas agora, então, pelo que disse Biden, as negociações parecem ter chegado a um ponto em comum, pelo menos para a saída dessas pessoas, e com americanos começando a sair a partir de hoje. Lu. Muito importante essa apuração, essa informação que chega agora com a Mariana Jangiacomo, depois de muita negociação, 3 semanas, gente, de negociação, então, diplomáticas, para que abrisse a passagem de Rafah, para que os palestinos pudessem cruzar a fronteira para o Egito e serem resgatados, estrangeiros também pudessem voltar aos seus países. E hoje nós tivemos a abertura da passagem de Rafah, os brasileiros não conseguiram sair. A nossa apuração mostrou que o presidente Lula
Lula estava tentando articular, o governo israelense teria sido o governo israelense que teria feito a lista. O governo israelense negou que houvesse alguma lista política, portanto, Joe Biden agora assume que os Estados Unidos, sim, lideraram, então, a abertura do portão de Rafah para palestinos feridos e também estrangeiros que já saíram na primeira leva. Os americanos podem sair, então, a qualquer momento. Essa informação que a Mariana Janjacomo constrói aqui com a gente. Mari, muito obrigada. Assim que você tiver mais uma novidade, só trazer para a gente.